Ela era a única sem vestido caro no evento. Mas quando o CEO estendeu a mão e a convidou para dançar, todos ficaram em silêncio. O salão cintila com o brilho de cristais e tecidos caríssimos. Em meio à ostentação, uma figura se destaca pela ausência de luxo. Ela, a única a se sentir deslocada. Então, um movimento. Ele, o dono da festa, o homem que dita as regras, se aproxima. E em um silêncio carregado de olhares, um convite que desafia todas as expectativas. A noite reserva mais do que diamantes e sorrisos falsos. O salão imperial da Aurora pulsava em uma cacofonia de conversas sussurradas e o tilintar delicado de taças de champanhe. O lustre de cristal maciço no centro do salão projetava um espetáculo de luzes em arco-íris sobre a multidão, realçando o brilho das joias e a textura luxuosa dos vestidos que pareciam esculpidos em sonhos. Helena da Silva, de 25 anos, sentia-se como uma partícula de poeira em meio àquela explosão de opulência. Seus cabelos castanhos claros ondulados emolduravam um rosto de feições delicadas, e seus olhos verdes, geralmente vibrantes, agora refletiam uma melancolia discreta. Ela segurava com firmeza o seu vestido de galha, uma peça simples, mas de corte impecável, que contrastava drasticamente com os modelos de alta costura que desfilavam pelo salão. Cada fio de seda, cada detalhe bordado nos trajes alheios, parecia um lembrete silencioso de sua própria inadequação naquele ambiente. A noite de 22 de setembro de 2023 prometia ser uma tortura de comparações e um lembrete constante de sua condição. Ela tentou se perder na multidão, uma estratégia que geralmente funcionava para sua natureza observadora e humilde. Mas o salão imperial era vasto demais, e a atenção, mesmo que involuntária, parecia se concentrar nos que ostentavam. Helena respirou fundo, tentando dissipar a ansiedade que começava a apertar seu peito. Seus olhos percorriam os detalhes arquitetônicos, os arranjos florais exuberantes, qualquer coisa para desviar o olhar dos convidados que pareciam saídos de capas de revistas de moda. A resiliência que a caracterizava estava sendo testada, cada segundo parecia uma eternidade, em que ela precisava manter seu senso de dignidade silencioso intacto. Seu olhar, que vagava pela multidão com a precisão de um falcão, pousou em Helena. Ele notou a discrição com que ela se movia, a forma como seus olhos verdes absorviam cada detalhe, sem julgar, sem competir. Havia algo em sua quietude, em sua aparente falta de ostentação, que o intrigou. Em um mar de rostos que pareciam polidos pela ambição e pelo status, Helena era um oásis de autenticidade. Mateus, acostumado a decifrar pessoas em um nível profundo, sentiu-se atraído por aquela singularidade. A opulência ao redor, por mais deslumbrante que fosse, de repente pareceu insípida comparada à pureza que emanava da jovem. Ele observou por um momento a inteligência em seu olhar penetrante, captando a hesitação sutil em sua postura. O evento corporativo, um mar de formalidades e sorrisos calculados, parecia ter atingido um ponto de estagnação para Helena. Ela se sentia cada vez mais deslocada, a sinopse de sua noite traçada pela solidão em meio à multidão. O vestido, que ela considerara apropriado para o trabalho, agora parecia um grito silencioso de sua origem, um contraste gritante com o esplendor ao seu redor. O luxo do salão imperial da Aurora, com seus lustres de cristal e arranjos florais exuberantes, parecia zombar de sua simplicidade. Seus olhos verdes, que de outra forma seriam expressivos, agora pareciam se retrair, buscando refúgio na observação silenciosa do cenário. Aquela Helena da Silva, de 25 anos, sentia o peso das expectativas não ditas, a pressão sutil para se encaixar em um molde que ela não possuía. Era a única sem o traje caro, a única que não pertencia àquele círculo dourado. De repente, um movimento capturou sua atenção. Mateus de Andrade, o magnata por trás de todo aquele esplendor, estava se aproximando. Ele, que comandava com tanta autoridade e elegância, estava se movendo com uma deliberada lentidão em sua direção. Helena sentiu um sobressalto, uma mistura de surpresa e apreensão. Sua natureza humilde e observadora a alertava para a magnitude do homem que se aproximava, mas sua dignidade a impedia de fugir. Ela manteve a postura, seu vestido de galha, outrora motivo de insegurança, agora parecia uma armadura inesperada.
Mateus parou a poucos passos dela. Seu sorriso cativante se alargou ligeiramente ao observar a reação de Helena. Ele notou a forma como ela o encarava. Uma mistura de admiração e receio, mas, acima de tudo, uma honestidade desarmante. A aura de liderança que o envolvia parecia se dissipar, substituída por uma gentileza inesperada. "Boa noite", disse Mateus, sua voz ressoando com uma profundidade que acalmou a inquietação de Helena. "Notei que você está um pouco afastada da agitação." Helena assentiu, incapaz de formular uma resposta eloquente. "Boa noite, Sr. Andrade." "Sim, estou apenas apreciando a decoração." Mateus deu um leve sorriso, seus olhos penetrantes estudando o rosto dela. Ele percebeu a sinceridade em sua voz, a ausência de bajulação que era tão comum em eventos como aquele. "É uma noite linda, não é? Mas, às vezes, a beleza se encontra nos detalhes mais inesperados." Ele fez uma pausa, olhando ao redor do salão, como se comparasse a opulência com algo mais precioso. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele estava sendo gentil, mas havia algo mais em seu olhar, uma curiosidade genuína que a desarmava. Sua mente, sempre resiliente, lutava para encontrar um sentido para aquela interação em comum. "Eu me chamo Mateus." Por falar nisso, ele estendeu a mão. "E você é?" Helena, ainda um pouco atordoada, apertou sua mão. A firmeza do aperto dele transmitiu confiança. "Helena. Helena da Silva." Mateus manteve o aperto por um instante a mais do que o socialmente esperado. "Helena," ele repetiu como se saboreasse o nome. "É um prazer conhecê-la." Ele soltou a mão dela e, com um gesto surpreendente que fez alguns convidados próximos virarem suas cabeças, ofereceu o braço. "Vejo que a música está para começar. Gostaria de me conceder uma dança, Helena?" Eu não sei se..." Helena começou, a voz um fio. Ela não dançava em público há anos, e a ideia de fazê-lo com Mateus de Andrade, sob o olhar atento de todos, era apavorante. Mateus sorriu, percebendo a hesitação dela. "Não há necessidade de saber, apenas sentir o ritmo. Se não se sentir à vontade, podemos apenas conversar." Ele ajeitou o braço, um convite gentil, não uma exigência. A proposta, carregada de um charme inesperado, era uma quebra de protocolo que surpreendia até mesmo os mais experientes presentes. Era um gesto que sugeria que a verdadeira conexão podia florescer nos momentos mais inesperados, longe do brilho superficial da ostentação. Helena respirou fundo, o ar rarefeito do salão imperial parecendo ainda mais denso. Ela olhou ao redor, os vestidos cintilantes, os sorrisos forçados, as conversas vazias. De repente, a opulência ao seu redor pareceu menos ameaçadora e mais vazia. Havia uma autenticidade naquele convite que a atraía, uma oportunidade de ser vista, não julgada. Seu senso de dignidade, que ela tanto se esforçava para manter, sussurrou em sua mente: por que não? Afinal, era apenas uma dança. Com um pequeno aceno de cabeça, Helena aceitou. "Eu aceito, Mateus." Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Mateus. Ele a conduziu suavemente em direção à pista de dança, onde uma orquestra tocava uma melodia suave e clássica. Os olhares curiosos dos outros convidados a seguiram, mas Helena, com a mão repousando no braço forte de Mateus, sentiu uma estranha sensação de calma. A música começou e ele a puxou para perto com uma delicadeza que contrastava com sua presença imponente. Enquanto dançavam, as barreiras sociais que Helena tanto temia começaram a se dissolver. Mateus não a tratava como uma convidada especial por pena ou por ostentação, mas com uma genuína atenção. Ele fazia perguntas sobre o trabalho dela, sobre seus hobbies, sobre seus sonhos. Helena, percebendo a profundidade de sua curiosidade, começou a se abrir. Falou sobre sua paixão por livros, sobre seu desejo de um dia abrir uma pequena livraria, sobre as dificuldades de conciliar suas ambições com a realidade financeira. Sua voz, antes hesitante, ganhava confiança a cada palavra. Mateus ouvia atentamente, seus olhos verdes fixos nos dela. Ele compartilhava suas próprias experiências, os desafios que enfrentou em sua ascensão, a solidão que muitas vezes acompanha o poder. Ele não se gabava de sua riqueza, mas falava sobre a responsabilidade que ela trazia.
A conversa fluía naturalmente, sem os rodeios e as formalidades esperadas em um evento como aquele. Era um diálogo entre duas pessoas, despidas de seus títulos e de suas aparências. Você tem uma perspectiva interessante, Helena, disse Mateus, guiando-a com segurança. Muitas pessoas neste salão se preocupam com o que possuem. Você parece se preocupar com o que você é. As palavras dele a atingiram em cheio. Era exatamente isso. Ela não tinha o vestido caro, as joias brilhantes, mas possuía uma essência que parecia ter se perdido naquela multidão de aparências. Acho que é mais fácil quando não há nada a esconder, respondeu Helena, um leve sorriso nos lábios. Mateus riu suavemente. Talvez você esteja certa. Às vezes a simplicidade é a maior das sofisticações. O clímax da noite se desenrolou não em um grande anúncio ou em um momento de drama explícito, mas na intimidade silenciosa que se formou entre eles. Enquanto giravam na pista, sob a luz suave dos lustres, Helena sentiu uma conexão genuína com aquele homem. Ele não a via como a única sem vestido caro, mas como Helena, uma mulher com pensamentos, sentimentos e ambições. Aquele momento, compartilhado em meio a um evento de gala, tornou-se um campo fértil para o desabrochar de novas possibilidades. A dança, que começou como um gesto inesperado, transformou-se em um convite para um futuro, um vislumbre de que a elegância reside não apenas no que se veste, mas na forma como se é e como se conecta com o outro. Ao final da música, eles se afastaram com um leve constrangimento, mas também com um brilho nos olhos que falava de um entendimento mútuo. Mateus segurou a mão dela por um instante, sua expressão refletindo uma gratidão silenciosa. Obrigado pela dança, Helena. Foi revigorante. Eu que agradeço, Mateus, respondeu Helena, sentindo um calor no peito que nada tinha a ver com a atmosfera do salão. A noite, antes tingida pela insegurança, agora se pintava com as cores vibrantes de um encontro inesperado. Mateus ouvia atentamente, seus olhos penetrantes fixos nos dela. O momento em que a música terminou não marcou o fim de sua interação, mas um interlúdio. Mateus a acompanhou para fora da pista de dança, seus olhos ainda buscando os dela, com uma intensidade que a fazia sentir-se verdadeiramente vista. Ele não a deixou para voltar à sua bolha de influência, mas a guiou para um canto mais tranquilo do salão imperial, um espaço que parecia ter sido reservado para eles em meio ao burburinho geral. Aquele vestido que você está usando, Mateus comentou, seu tom casual disfarçando um interesse genuíno. Chama-se vestido de galha, certo? Minha avó costumava falar muito dele. Dizia que era um símbolo de elegância discreta, algo que a moda superficial nunca poderia replicar. Helena ficou surpresa. Sua avó? Eu nem sabia que ele ainda era conhecido. Ela tinha um apreço por coisas que tinham história, significado. Assim como você, Helena, Mateus respondeu, o sorriso em seus lábios carregado de um calor que desarmava qualquer pretensão. Você não veio aqui para impressionar com o que veste, mas com quem é. E isso, Helena, é muito mais raro e valioso do que qualquer peça de alta costura. As palavras dele ressoaram em Helena, dissolvendo as últimas vestígios de insegurança. Aquele homem, um dos mais poderosos do país, estava validando sua essência. A noite que começara sob a nuvem da inadequação, agora brilhava com a promessa de reconhecimento e valor intrínseco. Sabe, Helena, disse Mateus, sua voz suave mas firme, enquanto um grupo de convidados passava a uma distância respeitosa. Às vezes, os eventos mais importantes não são os que planejamos, mas aqueles que surgem de forma inesperada. Este salão é repleto de pessoas que buscam validação em suas aparências, mas a verdadeira admiração, aquela que perdura, vem de dentro. Helena assentiu, sentindo uma onda de gratidão inundá-la. Ele estava expressando exatamente o que ela sentia, mas de uma forma que ela nunca seria capaz de articular. Era como se ele pudesse ler seus pensamentos e validá-los. Nunca deixe que a opinião alheia defina seu valor, Helena. Mateus continuou, seu olhar firme e direto. Você tem uma luz própria, e ela brilha muito mais forte do que qualquer vestido caro jamais poderia. Eu gostaria muito de continuar essa conversa, talvez em um lugar mais tranquilo, longe de todos esses holofotes. Ele estendeu uma mão, não para um aperto de mão formal, mas com um convite tácito para um futuro. Helena olhou para a mão dele, depois para o rosto dele,
onde um misto de esperança e determinação se refletia. A noite de 22 de setembro de 2023, que se iniciou com a sombra da insegurança, estava se transformando em um marco. A opulência do Salão Imperial da Aurora, antes intimidadora, agora parecia um pano de fundo menos importante para a descoberta de que a elegância reside na autenticidade e que as conexões mais profundas podem florescer nos momentos mais inesperados. O convite para a dança, um simples gesto, havia se desdobrado em uma promessa de algo mais, um testemunho de que o valor intrínseco de uma pessoa é a joia mais preciosa que ela pode exibir. Ela pegou a mão de Mateus, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. A noite ainda não havia terminado, mas já era uma história de superação e de reconhecimento, onde a simplicidade de Helena havia conquistado não apenas a atenção, mas o respeito e o interesse de um dos homens mais influentes do momento, provando que a verdadeira elegância é uma questão de ser, não de ter. O Salão Imperial da Aurora, um espetáculo de opulência e requinte, pulsava com a energia contida de centenas de convidados. Lustres de cristal maciços desdobravam um caleidoscópio de luz sobre a multidão, banhando a seda dos vestidos e o brilho fugaz das joias. Helena, com seus 25 anos, observava a cena, o vestido de Gália em seu corpo, uma nota dissonante na sinfonia de alta costura. Seus cabelos castanhos claros ondulados emolduravam um rosto de feições delicadas, mas seus olhos verdes, normalmente expressivos, carregavam um leve tom de melancolia. Ela se sentia como um grão de areia em uma praia de diamantes, uma anomalia em um mar de ostentação. A noite de 22 de setembro de 2023 prometia ser um exercício de resiliência, uma constante reafirmação de sua dignidade silenciosa em face daquele exibicionismo. Ela tentava se camuflar, misturar-se aos arranjos florais exuberantes, às paredes ricamente decoradas, qualquer coisa para desviar o olhar dos convidados, cujos trajes pareciam ter sido emprestados de uma revista de moda internacional. Cada conversa sussurrada, cada gargalhada afetada, parecia acentuar sua sensação de deslocamento. A atmosfera, carregada de um luxo quase palpável, era ao mesmo tempo deslumbrante e sufocante. Helena respirava fundo, buscando o controle sobre a ansiedade que ameaçava apertar seu peito. Sua natureza humilde e observadora era uma defesa, mas naquele ambiente, até mesmo a observação silenciosa parecia uma forma de exposição. De um patamar ligeiramente elevado, com uma visão privilegiada do evento, Mateus observava a multidão. Aos 38 anos, seu porte atlético e a elegância natural que emanava de sua figura imponente o tornavam o centro das atenções em qualquer ambiente. Seus cabelos pretos curtos e o olhar penetrante e confiante eram características que denunciavam sua liderança nata. Ele era o anfitrião, o arquiteto daquela noite, e estava acostumado a orquestrar detalhes com a precisão de um maestro. No entanto, naquela noite, seus olhos não se detinham nos padrões estratégicos de negócios ou nas conversas de networking. Algo, ou melhor, alguém, capturou sua atenção. Seu olhar, habituado a perscrutar e analisar, fixou-se em Helena. Ele notou a discrição com que ela se movia, quase como se quisesse se tornar invisível, e o modo como seus olhos absorviam tudo com uma quietude intrigante. Em meio a rostos polidos pela ambição e pela exibição de status, Helena era um contraste surpreendente. Ela possuía uma autenticidade rara, um halo de simplicidade que o atraiu como um imã. Mateus, que conhecia o valor das aparências, sentiu-se intrigado por alguém que parecia desdenhar delas. A opulência ao redor, que antes o encantava pela sua grandiosidade, de repente pareceu insípida em comparação com a genuinidade que irradiava daquela figura discreta. Ele observou por mais alguns instantes, a inteligência em seu olhar penetrante, captando a hesitação sutil em sua postura, a maneira como ela segurava seu vestido como se fosse um escudo. A música suave que ecoava pelo Salão Imperial da Aurora parecia a trilha sonora perfeita para o crescente desconforto de Helena. Cada minuto que passava aumentava sua sensação de inadequação. O vestido de Gália, uma escolha clássica e elegante para o dia a dia,
Agora parecia um símbolo de sua falta de pertencimento àquele universo de grifes e ostentação. Os arranjos florais extravagantes, os lustres de cristal cintilantes, tudo parecia zombar de sua simplicidade. Seus olhos verdes, antes repletos de uma vivacidade que se perdia em sua própria timidez, agora se retraíam, buscando refúgio na observação do cenário. Helena da Silva, aos 25 anos, sentia o peso de expectativas não ditas, a pressão silenciosa para se moldar a um padrão que lhe era alheio. Ela era a única ali sem um traje caro, a única que não se encaixava naquele círculo dourado de privilégios. Um movimento rápido capturou sua atenção. Mateus, o homem por trás daquele império de luxo, estava se aproximando. Ele, que comandava com uma autoridade inquestionável e uma elegância natural, movia-se com uma deliberada lentidão em sua direção. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma mistura de surpresa e apreensão. Sua natureza humilde a alertava para a magnitude do homem, mas sua dignidade a impedia de fugir. Ela se manteve firme, o vestido de Gália, outrora motivo de insegurança, agora parecendo uma armadura inesperada. Mateus parou a poucos passos dela. Um sorriso cativante, que raramente deixava seus lábios, alargou-se ligeiramente ao observar a reação de Helena. Ele notou a forma como ela o encarava, uma mistura de admiração e receio, mas, acima de tudo, uma honestidade desarmante. A aura de liderança que o envolvia parecia se dissipar, substituída por uma gentileza inesperada. "Boa noite", disse Mateus, sua voz profunda e calma, um bálsamo para a inquietação de Helena. "Notei que você está um pouco afastada da agitação." Helena assentiu, a voz embargada pela surpresa. "Boa noite, Sr. Andrade." "Sim, estou apenas apreciando a decoração." Mateus deu um leve sorriso, seus olhos penetrantes estudando o rosto dela. Ele percebeu a sinceridade em sua voz, a ausência de bajulação que era tão comum em eventos como aquele. "É uma noite linda, não é?" continuou ele. "Mas às vezes a beleza se encontra nos detalhes mais inesperados." Ele fez uma pausa, olhando ao redor do salão, como se comparasse a opulência que o cercava com algo mais precioso, algo que ele acabara de encontrar. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele estava sendo gentil, mas havia algo mais em seu olhar, uma curiosidade genuína que a desarmava. Sua mente, sempre resiliente, lutava para encontrar um sentido para aquela interação em comum. "Eu me chamo Mateus." Por falar nisso, ele estendeu a mão. "E você é?" Helena, ainda um pouco atordoada, apertou sua mão. A firmeza do aperto dele transmitiu confiança. "Helena. Helena da Silva." Mateus manteve o aperto por um instante a mais do que o socialmente esperado. "Helena?" Ele repetiu, como se saboreasse o nome. "É um prazer conhecê-la." Ele soltou a mão dela e, com um gesto surpreendente que chamou a atenção de alguns convidados próximos, ofereceu o braço. "Vejo que a música está para começar. Gostaria de me conceder uma dança, Helena? Eu não sei se..." Helena começou, a voz um fio. Ela não dançava em público há anos, e a ideia de fazê-lo com Mateus, sob o olhar atento de todos, era apavorante. Mateus sorriu, percebendo a hesitação dela. "Não há necessidade de saber, apenas sentir o ritmo. Se não se sentir à vontade, podemos apenas conversar." Ele ajeitou o braço, um convite gentil, não uma exigência. A proposta carregada de um charme inesperado era uma quebra de protocolo que surpreendia até mesmo os mais experientes presentes. Era um gesto que sugeria que a verdadeira conexão podia florescer nos momentos mais inesperados, longe do brilho superficial da ostentação. Helena respirou fundo, o ar rarefeito do salão imperial parecendo ainda mais denso. Ela olhou ao redor, os vestidos cintilantes, os sorrisos forçados, as conversas vazias. De repente, a opulência ao seu redor pareceu menos ameaçadora e mais vazia. Havia uma autenticidade naquele convite que a atraía, uma oportunidade de ser vista, não julgada. Seu senso de dignidade, que ela tanto se esforçava para manter, sussurrou em sua mente: por que não? Afinal, era apenas uma dança. Com um pequeno aceno de cabeça, Helena aceitou. "Eu aceito, Mateus." Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Mateus. Ele a conduziu suavemente em direção à pista de dança,
onde uma orquestra tocava uma melodia suave e clássica. Os olhares curiosos dos outros convidados a seguiram, mas Helena, com a mão repousando no braço forte de Mateus, sentiu uma estranha sensação de calma. A música começou e ele a puxou para perto com uma delicadeza que contrastava com sua presença imponente. Enquanto dançavam, as barreiras sociais que Helena tanto temia começaram a se dissolver. Mateus não a tratava como uma convidada especial por pena ou por ostentação, mas com uma genuína atenção. Ele fazia perguntas sobre o trabalho dela, sobre seus hobbies, sobre seus sonhos. Helena, percebendo a profundidade de sua curiosidade, começou a se abrir. Falou sobre sua paixão por livros, sobre seu desejo de um dia abrir uma pequena livraria, sobre as dificuldades de conciliar suas ambições com a realidade financeira. Sua voz, antes hesitante, ganhava confiança a cada palavra. Mateus ouvia atentamente, seus olhos penetrantes fixos nos dela. Ele compartilhava suas próprias experiências, os desafios que enfrentou em sua ascensão, a solidão que muitas vezes acompanha o poder. Ele não se gabava de sua riqueza, mas falava sobre a responsabilidade que ela trazia. A conversa fluía naturalmente, sem os rodeios e as formalidades esperadas em um evento como aquele. Era um diálogo entre duas pessoas, despidas de seus títulos e de suas aparências. Você tem uma perspectiva interessante, Helena, disse Mateus, guiando-a com segurança. Muitas pessoas neste salão se preocupam com o que possuem. Você parece se preocupar com o que você é. As palavras dele a atingiram em cheio. Era exatamente isso. Ela não tinha o vestido caro, as joias brilhantes, mas possuía uma essência que parecia ter se perdido naquela multidão de aparências. Acho que é mais fácil quando não há nada a esconder, respondeu Helena, um leve sorriso nos lábios. Mateus riu suavemente. Talvez você esteja certa. Às vezes, a simplicidade é a maior das sofisticações. O momento em que a música terminou não marcou o fim de sua interação, mas um interlúdio. Mateus a acompanhou para fora da pista de dança, seus olhos ainda buscando os dela, com uma intensidade que a fazia sentir-se verdadeiramente vista. Ele não a deixou para voltar à sua bolha de influência, mas a guiou para um canto mais tranquilo do salão imperial, um espaço que parecia ter sido reservado para eles em meio ao burburinho geral. Aquele vestido que você está usando, Mateus comentou, seu tom casual disfarçando um interesse genuíno. Chama-se vestido de galha, certo? Minha avó costumava falar muito dele. Dizia que era um símbolo de elegância discreta, algo que a moda superficial nunca poderia replicar. Helena ficou surpresa. Sua avó? Eu nem sabia que ele ainda era conhecido. Ela tinha um apreço por coisas que tinham história, significado. Assim como você, Helena, Mateus respondeu, o sorriso em seus lábios carregado de um calor que desarmava qualquer pretensão. Você não veio aqui para impressionar com o que veste, mas com quem é. E isso, Helena, é muito mais raro e valioso do que qualquer peça de alta costura. As palavras dele ressoaram em Helena, dissolvendo as últimas vestígios de insegurança. Aquele homem, um dos mais poderosos do país, estava validando sua essência. A noite que começara sob a nuvem da inadequação, agora brilhava com a promessa de reconhecimento e valor intrínseco. Sabe, Helena, disse Mateus, sua voz suave mas firme, enquanto um grupo de convidados passava a uma distância respeitosa. Às vezes, os eventos mais importantes não são os que planejamos, mas aqueles que surgem de forma inesperada. Este salão é repleto de pessoas que buscam validação em suas aparências, mas a verdadeira admiração, aquela que perdura, vem de dentro. Helena assentiu, sentindo uma onda de gratidão inundá-la. Ele estava expressando exatamente o que ela sentia, mas de uma forma que ela nunca seria capaz de articular. Era como se ele pudesse ler seus pensamentos e validá-los. Nunca deixe que a opinião alheia defina seu valor, Helena. Mateus continuou, seu olhar firme e direto. Você tem uma luz própria, e ela brilha muito mais forte do que qualquer vestido caro jamais poderia. Eu gostaria muito de continuar essa conversa, talvez em um lugar mais tranquilo, longe de todos esses holofotes. Ele estendeu uma mão, não para um aperto de mão formal, mas com um convite tácito para um futuro. Helena olhou para a mão dele, depois para o rosto dele, onde um misto de esperança e determinação se refletia.
A noite de 22 de setembro de 2023, que se iniciou com a sombra da insegurança, estava se transformando em um marco. A opulência do salão imperial da Aurora, antes intimidadora, agora parecia um pano de fundo menos importante para a descoberta de que a elegância reside na autenticidade e que as conexões mais profundas podem florescer nos momentos mais inesperados. O convite para a dança, um simples gesto, havia se desdobrado em uma promessa de algo mais, um testemunho de que o valor intrínseco de uma pessoa é a joia mais preciosa que ela pode exibir. Ela pegou a mão de Mateus, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. A noite ainda não havia terminado, mas já era uma história de superação e de reconhecimento, onde a simplicidade de Helena havia conquistado não apenas a atenção, mas o respeito e o interesse de um dos homens mais influentes do momento, provando que a verdadeira elegância é uma questão de ser, não de ter. Enquanto Mateus a guiava suavemente para fora do salão principal, em direção a um terraço privativo, com vista para a cidade cintilante, Helena sentiu uma leveza inédita. Aquele espaço, o terraço privativo do Andrade, era um refúgio de tranquilidade em meio ao turbilhão social. A vista panorâmica da cidade, emoldurada pela noite estrelada, parecia um convite silencioso para novos horizontes. O mobiliário moderno e elegante, a iluminação suave, tudo criava um ambiente íntimo e sereno. Ali, longe dos olhares curiosos e dos sussurros julgadores, a conversa pôde fluir com ainda mais naturalidade. "Este lugar é um respiro", comentou Mateus, soltando o braço dela para que pudessem apreciar a vista. "Às vezes, é preciso se afastar do centro do furacão para realmente enxergar o que importa." "É lindo", Helena sussurrou, absorvendo a imensidão que se estendia diante delas. Ela se sentiu menos como uma convidada indesejada e mais como alguém que de alguma forma havia sido acolhida. "Helena", Mateus disse, voltando seu olhar para ela, o olhar penetrante agora carregado de uma doçura que a desarmava. "Eu realmente aprecio que tenha aceitado dançar comigo. Foi talvez o momento mais interessante da minha noite." Helena corou levemente. "Para mim também foi. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. O inesperado é onde a magia acontece, não é?" Mateus replicou, um sorriso discreto curvando seus lábios. "Vi em você algo que faltava em muitas das pessoas que circulam por aqui. Uma profundidade, uma autenticidade que não se compra. O vestido de Gália pode ser simples, mas a mulher que o veste é extraordinária." As palavras dele foram um bálsamo para a alma de Helena. Ela sentiu as últimas defesas desmoronarem, dando lugar a uma confiança recém-descoberta. A noite, que começou como um teste de sua resiliência, transformara-se em um capítulo de autodescoberta e de reconhecimento do seu próprio valor. "Obrigada, Mateus", ela disse, a voz embargada pela emoção. "Por me ver, de verdade." Mateus deu um passo à frente, aproximando-se dela com uma delicadeza que contrastava com sua imponência habitual. Ele estendeu a mão novamente, desta vez para gentilmente tocar seu rosto, um gesto íntimo que fez o coração de Helena disparar. "Você tem um valor imensurável, Helena. Não deixe que ninguém jamais lhe diga o contrário. E eu gostaria muito de ter a oportunidade de descobrir ainda mais sobre a mulher por trás daquele vestido." A proposta estava implícita, um convite que ia além de uma mera dança ou conversa. Era uma porta aberta para um futuro incerto, mas repleto de possibilidades. A noite de 22 de setembro de 2023, marcada pelo contraste entre a opulência do evento e a simplicidade de Helena, terminava não com um fim abrupto, mas com a promessa de um novo começo, um testemunho silencioso de que a verdadeira elegância reside na alma e que as conexões mais profundas florescem quando nos permitimos ser vistos sem disfarces, sob a luz mais sincera. O salão imperial da Aurora pulsava com uma energia elétrica, um turbilhão de conversas sussurradas e risadas ensaiadas. Helena sentia-se cada vez mais anônima, uma sombra fugaz entre vestidos de alta costura e joias que rivalizavam com o brilho dos lustres. O vestido de Gália, um clássico que ela amava pela sua simplicidade e corte impecável, parecia um grito silencioso de inadequação naquele mar de ostentação. Cada observação furtiva, cada olhar de relance que parecia varrê-la sem realmente vê-la, aumentava a sensação de deslocamento. Seus olhos verdes,
que normalmente expressavam uma vivacidade contida, agora se retraíam, buscando refúgio na observação detalhada dos arranjos florais exuberantes, na complexa arquitetura das esculturas, em tudo, menos nos rostos que a cercavam. A música, uma melodia suave e melancólica, parecia ecoar o sentimento que a envolvia. Ela tentava se concentrar na resiliência, na dignidade que a caracterizava, mas a atmosfera pesada de luxo parecia querer sufocá-la. A opulência, que para muitos era um símbolo de sucesso e conquista, para ela se tornava um lembrete constante de um universo com o qual ela não se sentia familiarizada. Aos 25 anos, Helena da Silva, sempre observadora e humilde, via-se presa em um dilema silencioso. Como manter sua essência em um lugar que parecia valorizar apenas a fachada? Em um patamar ligeiramente elevado, Mateus observava a multidão com a mesma precisão analítica com que conduzia seus negócios. Aos 38 anos, sua presença era imponente, um misto de carisma e autoridade que atraía olhares por onde passava. Seus cabelos pretos curtos emolduravam um rosto de traços marcantes, e o olhar penetrante e confiante raramente desviava do que lhe interessava. Mas naquela noite, seu interesse não residia nas estratégias comerciais ou nos potenciais acordos que pairavam no ar. Seu olhar havia sido capturado por uma figura discreta, quase camuflada em meio à extravagância. Ele a notou desde o momento em que ela entrou no salão. A forma como ela se movia, com uma graça contida, como se quisesse se misturar ao ambiente, mas sem perder a compostura. Havia algo em sua quietude, em sua aparente desconexão com o frenesi ao redor, que o intrigou profundamente. Em um mar de rostos polidos pela ambição e pela exibição, ela se destacava por sua autenticidade, uma aura de simplicidade que Mateus, habituado a decifrar as mais complexas camadas sociais, achou cativante. Ele a observou por alguns instantes a mais, percebendo a forma como ela segurava seu vestido de galha, quase como se o estivesse protegendo, e a leve melancolia que pairava em seus olhos verdes. Ela era a única sem o vestido caro, a nota dissonante na sinfonia de alta costura, e isso, de alguma forma, a tornava mais interessante. A música suave que embalava o evento parecia agora dançar ao redor de Helena, intensificando sua sensação de inadequação. O vestido de galha, outrora um símbolo de sua modéstia elegante, agora parecia um estandarte de sua falta de pertencimento. Cada detalhe do salão imperial da Aurora, desde os lustres de cristal maciços até os arranjos florais que pareciam competir em exuberância, parecia zombear de sua simplicidade. Helena fechou os olhos por um instante, buscando forças em sua própria resiliência. Aos 25 anos, ela sentia o peso de expectativas não ditas, a pressão silenciosa para se moldar a um padrão que lhe era alheio. Um sorriso cativante, que raramente deixava seus lábios, alargou-se ligeiramente ao observar a reação dela. Ele notou a forma como ela o encarava, uma mistura de admiração e receio, mas, acima de tudo, uma honestidade desarmante que o atraía. A aura de liderança que o envolvia parecia se dissipar, substituída por uma gentileza que desconcerta até mesmo os mais acostumados à sua presença imponente. Está apreciando a noite? Helena assentiu, a voz um pouco embargada pela surpresa. Sim, estou apenas apreciando a arquitetura do lugar. Sua dignidade, porém, não permitia que ela fugisse da situação. Helena, ainda um pouco atordoada, mas com um fio de coragem ganhando força, apertou sua mão. A insegurança a consumia, sussurrando sobre o contraste entre o brilho dele e sua própria simplicidade. O clímax daquele instante não era a dança em si, mas a coragem que Helena precisaria reunir para aceitar, um ato de superação pessoal em meio a um palco de aparências. Uma dança que poderia levá-la a um lugar onde a autenticidade fosse valorizada. Ele a conduziu suavemente em direção à pista de dança, onde uma orquestra tocava uma melodia clássica e envolvente. Era como se a dança a libertasse, permitindo que sua verdadeira personalidade emergisse. Ela nunca imaginou que seria em um evento de gala, entre pessoas que julgava serem tão diferentes dela, que encontraria uma validação tão genuína. O salão, com toda a sua opulência, parecia agora um cenário menos intimidador e mais um palco onde a verdadeira beleza poderia florescer.
A opulência do salão imperial da Aurora, antes intimidora, agora parecia um pano de fundo menos importante para a descoberta de que a elegância reside na autenticidade e que as conexões mais profundas podem florescer nos momentos mais inesperados. Ali, longe dos olhares curiosos e dos sussurros julgadores, a conversa pôde fluir com ainda mais naturalidade, liberando o peso do evento e permitindo que a conexão entre eles se aprofundasse. O contraste entre o luxo da cidade lá embaixo e a tranquilidade daquele terraço era, em si, um reflexo da noite. A aparente opulência que escondia a solidão e a simplicidade que revelava um valor inestimável. Ela ainda sentia a adrenalina da surpresa, misturada a uma gratidão crescente. Ela sentiu um calor que não vinha da bebida ou do ambiente, mas da aceitação genuína. Helena, agora segura em sua própria essência, sentiu que o vestido de Gália era, afinal, o traje perfeito. O salão imperial da Aurora pulsava com um ritmo frenético, um mar de conversas sussurradas e risadas ensaiadas que reverberavam sob os lustres de cristal maciços. Helena sentia-se cada vez mais anônima, uma sombra fugaz entre vestidos de alta costura e joias que rivalizavam com o brilho das luzes. O vestido de Gália, um clássico que ela amava pela sua simplicidade e corte impecável, agora parecia um estandarte de sua inadequação naquele mar de ostentação. Cada observação furtiva, cada olhar de relance que parecia varrê-la sem realmente vê-la, intensificava a sensação de deslocamento. Seus olhos verdes, que normalmente expressavam uma vivacidade contida, agora se retraíam, buscando refúgio na observação detalhada dos arranjos florais exuberantes, na complexa arquitetura das esculturas, em tudo, menos nos rostos que a cercavam. A música suave que embalava o evento parecia agora dançar ao redor dela, intensificando sua sensação de inadequação. A opulência, que para muitos era um símbolo de sucesso e conquista, para Helena se tornava um lembrete constante de um universo com o qual ela não se sentia familiarizada. Aos 25 anos, Helena da Silva, sempre observadora e humilde, via-se presa em um dilema silencioso. Como manter sua essência em um lugar que parecia valorizar apenas a fachada? Em um patamar ligeiramente elevado, Mateus observava a multidão com a mesma precisão analítica com que conduzia seus negócios. Aos 38 anos, sua presença era imponente, um misto de carisma e autoridade que atraía olhares por onde passava. Seus cabelos pretos curtos emolduravam um rosto de traços marcantes, e o olhar penetrante e confiante raramente desviava do que lhe interessava. Mas naquela noite, seu interesse não residia nas estratégias comerciais ou nos potenciais acordos que pairavam no ar. Seu olhar havia sido capturado por uma figura discreta, quase camuflada em meio à extravagância. Helena. Ele a notou desde o momento em que ela entrou no salão. A forma como ela se movia, com uma graça contida, como se quisesse se misturar ao ambiente, mas sem perder a compostura. Havia algo em sua quietude, em sua aparente desconexão com o frenesi ao redor, que o intrigou profundamente. Em um mar de rostos polidos pela ambição e pela exibição, ela se destacava por sua autenticidade, uma aura de simplicidade que Mateus, habituado a decifrar as mais complexas camadas sociais, achou cativante. Ele a observou por alguns instantes a mais, percebendo a forma como ela segurava seu vestido de Gália, quase como se o estivesse protegendo, e a leve melancolia que pairava em seus olhos verdes. Ela era a única sem o vestido caro, a nota dissonante na sinfonia de alta costura, e isso de alguma forma a tornava mais interessante. A música suave que embalava o evento parecia agora dançar ao redor de Helena, intensificando sua sensação de inadequação. O vestido de Gália, outrora um símbolo de sua modéstia elegante, agora parecia um estandarte de sua falta de pertencimento. Cada detalhe do salão imperial da Aurora, desde os lustres de cristal maciços até os arranjos florais que pareciam competir em exuberância, zombava de sua simplicidade. Helena fechou os olhos por um instante, buscando forças em sua própria resiliência. Aos 25 anos, ela sentia o peso de expectativas não ditas, a pressão silenciosa para se moldar a um padrão que lhe era alheio. Mateus parou a poucos passos dela,
Um sorriso cativante que raramente deixava seus lábios alargou-se ligeiramente ao observar a reação dela. Ele notou a forma como ela o encarava, uma mistura de admiração e receio, mas acima de tudo, uma honestidade desarmante que o atraía. A aura de liderança que o envolvia parecia se dissipar, substituída por uma gentileza que desconcerta até mesmo os mais acostumados à sua presença imponente. "Boa noite", disse Mateus, sua voz profunda e calma, um bálsamo para a inquietação de Helena. "Notei que você está um pouco afastada da agitação. Está apreciando a noite?" Helena assentiu, a voz um pouco embargada pela surpresa. "Boa noite, Sr. Andrade." "Sim, estou apenas apreciando a arquitetura do lugar." Mateus deu um leve sorriso, seus olhos penetrantes estudando o rosto dela. Ele percebeu a sinceridade em sua voz, a ausência de bajulação que era tão comum em eventos como aquele. "É uma noite linda, não é?" continuou ele. "Mas às vezes, a beleza se encontra nos detalhes mais inesperados." Ele fez uma pausa, olhando ao redor do salão, como se comparasse a opulência que o cercava com algo mais precioso, algo que ele acabara de encontrar. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele estava sendo gentil, mas havia algo mais em seu olhar, uma curiosidade genuína que a desarmava. Sua mente, sempre resiliente, lutava para encontrar um sentido para aquela interação incomum. Sua dignidade, porém, não permitia que ela fugisse da situação. "Eu me chamo Mateus." Por falar nisso, ele estendeu a mão. "E você é?" Helena, ainda um pouco atordoada, mas com um fio de coragem ganhando força, apertou sua mão. A firmeza do aperto dele transmitiu confiança. "Helena da Silva." Mateus manteve o aperto por um instante a mais do que o socialmente esperado. "Helena", ele repetiu, como se saboreasse o nome. "É um prazer conhecê-la." Ele soltou a mão dela e, com um gesto surpreendente que chamou a atenção de alguns convidados próximos, ofereceu o braço. "Vejo que a música está para começar. Gostaria de me conceder uma dança, Helena?" Eu não sei se..." Helena começou, a voz um fio. Ela não dançava em público há anos, e a ideia de fazê-lo com Mateus, sob o olhar atento de todos, era apavorante. A insegurança a consumia, sussurrando sobre o contraste entre o brilho dele e sua própria simplicidade. Mateus sorriu, percebendo a hesitação dela. "Não há necessidade de saber, apenas sentir o ritmo. Se não se sentir à vontade, podemos apenas conversar." Ele ajeitou o braço, um convite gentil, não uma exigência. A proposta, carregada de um charme inesperado, era uma quebra de protocolo que surpreendia até mesmo os mais experientes presentes. Era um gesto que sugeria que a verdadeira conexão podia florescer nos momentos mais inesperados, longe do brilho superficial da ostentação. O ápice daquele instante não era a dança em si, mas a coragem que Helena precisaria reunir para aceitar um ato de superação pessoal em meio a um palco de aparências. Helena respirou fundo, o ar rarefeito do salão imperial parecendo ainda mais denso. Ela olhou ao redor, os vestidos cintilantes, os sorrisos forçados, as conversas vazias. De repente, a opulência ao seu redor pareceu menos ameaçadora e mais vazia. Havia uma autenticidade naquele convite que a atraía, uma oportunidade de ser vista, não julgada. Seu senso de dignidade, que ela tanto se esforçava para manter, sussurrou em sua mente: por que não? Afinal, era apenas uma dança. Uma dança que poderia levá-la a um lugar onde a autenticidade fosse valorizada. Com um pequeno aceno de cabeça, Helena aceitou. "Eu aceito, Mateus." Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Mateus. Ele a conduziu suavemente em direção à pista de dança, onde uma orquestra tocava uma melodia clássica e envolvente. Os olhares curiosos dos outros convidados a seguiram, mas Helena, com a mão repousando no braço forte de Mateus, sentiu uma estranha sensação de calma. A música começou, e ele a puxou para perto com uma delicadeza que contrastava com sua presença imponente. Enquanto dançavam, as barreiras sociais que Helena tanto temia começaram a se dissolver. Mateus não a tratava como uma convidada especial por pena ou por ostentação, mas com uma genuína atenção. Ele fazia perguntas sobre o trabalho dela, sobre seus hobbies, sobre seus sonhos. Helena, percebendo a profundidade de sua curiosidade, começou a se abrir.
Falou sobre sua paixão por livros, sobre seu desejo de um dia abrir uma pequena livraria, sobre as dificuldades de conciliar suas ambições com a realidade financeira. Sua voz, antes hesitante, ganhava confiança a cada palavra. Era como se a dança a libertasse, permitindo que sua verdadeira personalidade emergisse. Mateus ouvia atentamente, seus olhos penetrantes fixos nos dela. Ele compartilhava suas próprias experiências, os desafios que enfrentou em sua ascensão, a solidão que muitas vezes acompanha o poder. Ele não se gabava de sua riqueza, mas falava sobre a responsabilidade que ela trazia. A conversa fluía naturalmente, sem os rodeios e as formalidades esperadas em um evento como aquele. Era um diálogo entre duas pessoas, despidas de seus títulos e de suas aparências. Você tem uma perspectiva interessante, Helena, disse Mateus, guiando-a com segurança. Muitas pessoas neste salão se preocupam com o que possuem. Você parece se preocupar com o que você é. As palavras dele a atingiram em cheio. Era exatamente isso. Ela não tinha o vestido caro, as joias brilhantes, mas possuía uma essência que parecia ter se perdido naquela multidão de aparências. Acho que é mais fácil quando não há nada a esconder, respondeu Helena, um leve sorriso nos lábios. Mateus riu suavemente. Talvez você esteja certa. Às vezes, a simplicidade é a maior das sofisticações. O momento em que a música terminou não marcou o fim de sua interação, mas um interlúdio. Mateus a acompanhou para fora da pista de dança, seus olhos ainda buscando os dela com uma intensidade que a fazia sentir-se verdadeiramente vista. Ele não a deixou para voltar à sua bolha de influência, mas a guiou para um canto mais tranquilo do salão imperial, um espaço que parecia ter sido reservado para eles em meio ao burburinho geral. Aquele vestido que você está usando, Mateus comentou, seu tom casual disfarçando um interesse genuíno. Chama-se vestido de Gália, certo? Minha avó costumava falar muito dele. Dizia que era um símbolo de elegância discreta, algo que a moda superficial nunca poderia replicar. Helena ficou surpresa. Sua avó? Eu nem sabia que ele ainda era conhecido. Ela tinha um apreço por coisas que tinham história, significado. Assim como você, Helena, Mateus respondeu, o sorriso em seus lábios carregado de um calor que desarmava qualquer pretensão. Você não veio aqui para impressionar com o que veste, mas com quem é. E isso, Helena, é muito mais raro e valioso do que qualquer peça de alta costura. As palavras dele ressoaram em Helena, dissolvendo as últimas vestígios de insegurança. Aquele homem, um dos mais poderosos do país, estava validando sua essência. A noite, que começara sob a nuvem da inadequação, agora brilhava com a promessa de reconhecimento e valor intrínseco. Ela nunca imaginou que seria em um evento de gala, entre pessoas que julgava serem tão diferentes dela, que encontraria uma validação tão genuína. Sabe, Helena, disse Mateus, sua voz suave, mas firme, enquanto um grupo de convidados passava a uma distância respeitosa. Às vezes, os eventos mais importantes não são os que planejamos, mas aqueles que surgem de forma inesperada. Este salão é repleto de pessoas que buscam validação em suas aparências, mas a verdadeira admiração, aquela que perdura, vem de dentro. Helena assentiu, sentindo uma onda de gratidão inundá-la. Ele estava expressando exatamente o que ela sentia, mas de uma forma que ela nunca seria capaz de articular. Era como se ele pudesse ler seus pensamentos e validá-los. O salão, com toda a sua opulência, parecia agora um cenário menos intimidador e mais um palco onde a verdadeira beleza poderia florescer. Nunca deixe que a opinião alheia defina seu valor, Helena. Mateus continuou, seu olhar firme e direto. Você tem uma luz própria, e ela brilha muito mais forte do que qualquer vestido caro jamais poderia. Eu gostaria muito de continuar essa conversa, talvez em um lugar mais tranquilo, longe de todos esses holofotes. Ele estendeu uma mão, não para um aperto de mão formal, mas com um convite tácito para um futuro. Helena olhou para a mão dele, depois para o rosto dele, onde um misto de esperança e determinação se refletia. A noite de 22 de setembro de 2023, que se iniciou com a sombra da insegurança, estava se transformando em um marco. A opulência do salão imperial da Aurora, antes intimidora, agora parecia um pano de fundo menos importante para a descoberta de que a elegância reside na autenticidade,
e que as conexões mais profundas podem florescer nos momentos mais inesperados. O convite para a dança, um simples gesto, havia se desdobrado em uma promessa de algo mais, um testemunho de que o valor intrínseco de uma pessoa é a joia mais preciosa que ela pode exibir. Ela pegou a mão de Mateus, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. A noite ainda não havia terminado, mas já era uma história de superação e de reconhecimento, onde a simplicidade de Helena havia conquistado não apenas a atenção, mas o respeito e o interesse de um dos homens mais influentes do momento, provando que a verdadeira elegância é uma questão de ser, não de ter. Enquanto Mateus a guiava suavemente para fora do salão principal, em direção a um terraço privativo com vista para a cidade cintilante, Helena sentiu uma leveza inédita. Aquele espaço, o terraço privativo do Andrade, era um refúgio de tranquilidade em meio ao turbilhão social. A vista panorâmica da cidade, emoldurada pela noite estrelada, parecia um convite silencioso para novos horizontes. O mobiliário moderno e elegante, a iluminação suave, tudo criava um ambiente íntimo e sereno. Ali, longe dos olhares curiosos e dos sussurros julgadores, a conversa pôde fluir com ainda mais naturalidade, liberando o peso do evento e permitindo que a conexão entre eles se aprofundasse. Este lugar é um respiro, comentou Mateus, soltando o braço dela para que pudessem apreciar a vista. Às vezes é preciso se afastar do centro do furacão para realmente enxergar o que importa. É lindo, Helena sussurrou, absorvendo a imensidão que se estendia diante delas. Ela se sentiu menos como uma convidada indesejada e mais como alguém que, de alguma forma, havia sido acolhida. O contraste entre o luxo da cidade lá embaixo e a tranquilidade daquele terraço era, em si, um reflexo da noite. A aparente opulência que escondia a solidão e a simplicidade que revelava um valor inestimável. Helena, Mateus disse, voltando seu olhar para ela, o olhar penetrante agora carregado de uma doçura que a desarmava. Eu realmente aprecio que tenha aceitado dançar comigo. Foi talvez o momento mais interessante da minha noite. Helena corou levemente. Para mim também foi. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Ela ainda sentia a adrenalina da surpresa, misturada a uma gratidão crescente. O inesperado é onde a magia acontece, não é? Mateus replicou, um sorriso discreto curvando seus lábios. Vi em você algo que faltava em muitas das pessoas que circulam por aqui. Uma profundidade, uma autenticidade que não se compra. O vestido de Galha pode ser simples, mas a mulher que o veste é extraordinária. As palavras dele foram um bálsamo para a alma de Helena. Ela sentiu as últimas defesas desmoronarem, dando lugar a uma confiança recém-descoberta. A noite, que começou como um teste de sua resiliência, transformara-se em um capítulo de autodescoberta e de reconhecimento do seu próprio valor. Ela sentiu um calor que não vinha da bebida ou do ambiente, mas da aceitação genuína. Obrigada, Mateus, ela disse, a voz embargada pela emoção, por me ver de verdade. Mateus deu um passo à frente, aproximando-se dela com uma delicadeza que contrastava com sua imponência habitual. Ele estendeu a mão novamente, desta vez para gentilmente tocar seu rosto, um gesto íntimo que fez o coração de Helena disparar. Você tem um valor imensurável, Helena. Não deixe que ninguém jamais lhe diga o contrário. E eu gostaria muito de ter a oportunidade de descobrir ainda mais sobre a mulher por trás daquele vestido. A proposta estava implícita, um convite que ia além de uma mera dança ou conversa. Era uma porta aberta para um futuro incerto, mas repleto de possibilidades. A noite de 22 de setembro de 2023, marcada pelo contraste entre a opulência do evento e a simplicidade de Helena, terminava não com um fim abrupto, mas com a promessa de um novo começo, um testemunho silencioso de que a verdadeira elegância reside na alma e que as conexões mais profundas florescem quando nos permitimos ser vistos, sem disfarces, sob a luz mais sincera. Helena, agora segura em sua própria essência, sentiu que o vestido de Galha era, afinal, o traje perfeito. Boa noite, Mateus. Se curtiu, deixa o like e se inscreve para não perder mais vídeos incríveis.